Então vamos começar corrigindo os exercícios sobre o ponto 7, que é a utilização da tabelinha para o cálculo do Kc. No exercício 21, ele diz o seguinte, ó, quando se monitoram as concentrações da reação de dimerização do NO2, aí mostrou a reação química, obtém-se a seguinte tabela. Então montou a tabelinha lá. O valor de X em mol por litro e o valor da constante de equilíbrio em termos de concentrações, ou seja, o Kc, são... Então a gente tem que descobrir esse valor. Aqui a gente tem uma tabela pronta já, mas vamos montar no esquema que a gente está acostumado, onde a gente coloca o reagiu também, né? Ali só tem o inicial e depois de um tempo muito longo. Então na nossa reação química a gente tem 2NO2 entrando em equilíbrio, formando um N2O4. No início, usando nossa tabela, a gente tem 2 de N2O4, de NO2 e 0 de produto, né? Geralmente o produto começa com 0. E depois de um tempo muito longo, o que significa esse tempo muito longo? Lembra que o equilíbrio ele vai ser sempre estabelecido, só que ele pode demorar para acontecer. Então, depois de um tempo muito longo, significa que o equilíbrio foi estabelecido, né? Então, essa parte aqui é quando o equilíbrio foi estabelecido. Então, eu tenho x e tenho aqui 0,8. Vamos preencher agora o do meio, né? Que foi o que reagiu. Ó. Se no início não tinha nada de produto e no equilíbrio eu tenho 0,8, significa que eu formei 0,8, né? Então acabei reagindo 0,8. Lembra que a coluna a linha do meio é a única que respeita a proporção estequiométrica. Então, se eu formei 0,8, não tem como formar 0,8 sem consumir o dobro de NO2, que o dobro no caso é 1,6. Então, se eu tinha 2, consumi 1,6, quanto que vai sobrar aqui de x, né? Vai sobrar 0,4, né? Para eu descobrir aqui o meu x, o que eu fiz? Eu fiz o 2 do início, menos 1,6, e cheguei em 0,4, que é o meu x, né? Agora eu já tenho os valores no equilíbrio, as concentrações no equilíbrio. Agora é só eu utilizar na fórmula do Kc. Eu sei que o Kc é a concentração de produtos sobre a concentração dos reagentes. O meu produto é o N2O4 e o meu reagente é o NO2 elevado ao quadrado, já que é o número estequiométrico dele. Substituindo os valores, eu sei que N2O4 vale 0,8, NO2 vale 0,4, então eu vou ter 0,8 dividido por 0,4 ao quadrado. Fazendo essa conta eu chego em 5. Descobri o valor do meu Kc, que é 5. Olhando a resposta, onde o x vale 0,4 e o Kc vale 5, alternativa A. Chegamos agora no exercício 22. Então, ácido fúrico é tido como indicador da economia de um país, pois é o produto químico mais utilizado pela indústria. É aplicado em larga escala em fertilizantes. O fator negativo dessa vasta utilização é o agravamento do processo da chuva ácida, em função de uma maior liberação de compostos de enxofre. O ácido fúrico é um ácido corrosivo e tóxico. Pode causar muita irritação e queimaduras, além de ser lesivo ao organismo. Caso haja inalação, contato com a pele ou ingestão. Sua produção se dá pelo processo de contato. Em uma das etapas do processo, há em fase gasosa o equilíbrio. Colocou a reação química. Aí pergunta, né? Determine o valor da constante de equilíbrio nas condições em que, reagindo 8 mol por litro de SO2 com 7 mol por litro de O2, obtendo-se 6 mols por litro de SO3, quando o sistema atinge equilíbrio. Tá? Apresente a solução. Então vamos calcular o valor do Kc, né? Isso que está sendo perguntado. Aqui ele fala que reagiu 8 mols por litro de SO2 com 7 mols por litro de O2. Isso é no início, né? Isso são os reagentes. Então no início eu tinha o quê? 8 mol por litro de SO2 e 7 mols por litro de O2. Como ele não fala nada no início, eu tinha 0 no início de SO3, porque ele diz, obtém-se 6 mols por litro quando o sistema atinge o equilíbrio. Então, esse 6 mols por litro não é no início, é no equilíbrio. Agora a gente preenche o resto da tabela, né? Tudo que está de preto aqui foi que eu extraí do enunciado. Agora vamos começar a preencher,
Se eu de produto eu tinha 0 e agora no equilíbrio eu tenho 6, significa que eu formei 6. Lembra que a linha do meio é a única que respeita a proporção estequiométrica. Então, se eu formei 6 mols de trióxido de enxofre, necessariamente eu preciso consumir a metade de oxigênio, já que a proporção estequiométrica é de 1 para 2. Isso é igual a 3, né? E aqui, ó, se eu consumir 3 de O2, necessariamente eu tenho que consumir o dobro de SO2, que no caso aqui é 6. E agora eu faço a conta, né? Então, se eu tinha 8, consumi 6, quanto que sobra? Não sobra 2. Se eu tinha 7 e consumi 3, sobra quanto? Sobra 4. E agora eu posso calcular o Kc. A gente sabe que o Kc é a concentração de produtos sobre a concentração dos reagentes. O meu produto é o SO3 elevado ao quadrado, dividido pelos meus reagentes, que é o SO2 ao quadrado, já que o número estequiométrico é 2, vezes a concentração de O2. Substitui os valores do equilíbrio, já que é meu Kc, né, a constante de equilíbrio. Aqui é 6, SO2 é 2 e O2 é 4. Faça a conta, 6 ao quadrado dividido por 2 vezes 4. Eu tenho 36 dividido por 8. Isso aqui é igual a 4,5. É o valor do meu Kc. Deu para entender? Bom, vamos lá para o B agora. O B pede o seguinte. Construa um gráfico para esse sistema representando as concentrações em mol por litro na ordenada e o tempo nas abscissas. T é o ponto onde foi estabelecido o equilíbrio. Apresente a curva correspondente para cada componente da reação. Então, eu peguei os dados ali do exercício A para conseguir resolver. Bom, aqui, o que a gente vai fazer? Ó? Colocar de vermelho. De vermelho eu vou colocar o nosso SO2, tá? Então, no início, eu comecei com 8 mols. Reagi 6 e no equilíbrio eu cheguei a 2. Então, aqui vou deixar o nosso ponto de equilíbrio nessa curva aqui. Então, aqui é o nosso T. Poderia escolher mais para frente, mais para trás, tanto faz. Mas aqui esse é o nosso primeiro. Então, eu comecei com 8 e terminei com 2. Desenhe aqui o nosso gráfico. Vamos fazer agora do O2. Ó. O O2 eu vou deixar de azul. Então, no início eu tinha 7. E no final, no equilíbrio, eu cheguei a 4. Aqui é o 4. Então, vamos desenhar a nossa curva aqui. E 7 até 4. Agora a gente tem o nosso SO3. Ó. Ele começou no 0 e terminou no 6 no equilíbrio. Então, ele foi subindo. Tá. Depois que o equilíbrio é estabelecido, o que acontece? Acontece uma linha reta, né? Então aqui ó, o verde é reto, o azul é reto e o vermelho também é reto. E esse aqui é o ponto onde o equilíbrio foi estabelecido aqui, né? E que é o nosso ponto de equilíbrio. Então o gráfico era mais ou menos assim, né? Ficou um pouquinho tortinho, mas é isso. Então a gente pega o que a gente tinha no início, o que a gente tinha no equilíbrio, junta os dois pontos, né, através de uma curva. Depois que o equilíbrio é estabelecido, as concentrações continuam constantes. Beleza? Deu para entender? Vamos lá para o próximo agora. Exercício 23. Para a produção de gás hidrogênio, um recipiente fechado a temperatura constante, introduziu-se monóxido de carbono e vapor d'água, os quais apresentavam pressões parciais igual a 0,9 atm cada. Então, a pressão parcial inicial. Após um determinado tempo, o equilíbrio foi atingido, aí deu a reação química, e medindo a pressão parcial agora ó, do monóxido de carbono, obteve-se 0,6 atm. Diante dessa afirmação, assinale a alternativa que representa o valor da constante de equilíbrio Kp para a reação exposta. Agora a gente não está falando mais de Kc, né, que é de concentração mol por litro. Está falando de Kp, mas o raciocínio é basicamente o mesmo. Então a gente tem as nossas pressões iniciais, que ele fala, né? Introduziu-se monóxido de carbono 0,9 atm e 0,9 atm de vapor da água também.
Após um determinado tempo, foi atingido o equilíbrio e obteve-se de monóxido de carbono 0,6. Então, monóxido de carbono no equilíbrio, eu tenho 0,6. Excelente. Aí, a partir disso, calculo o valor do nosso Kp. Aqui, ó, tudo que eu escrevi de preto foi com o extraído enunciado. Agora vamos calcular aqui, ó. Então, se eu tinha 0,9 de monóxido de carbono e no equilíbrio eu tenho 0,6, significa que eu reagi 0,3, certo? Tinha 0,9, perdi 0,3, fiquei com 0,6. Aqui a proporção estequiométrica dessa reação é tudo 1, né? É 1 para 1 para 1. Então, se eu consumir 0,6 de monóxido de carbono, necessariamente consumir 0,6 de água, 0,3 de água, 0,3 de CO2 e 0,3 de H2. Aqui, como ele não fala nada na equação, no enunciado, no meu início eu não tenho nada de produto, né? Então é zero. Então vamos completar aqui, ó. Se eu tinha 0,9 de água, consumi 0,3, sobrou 0,6. Se eu tinha nada, formei 0,3, fiquei com 0,3. Se eu não tinha nada, formei 0,3, fiquei com 0,3. Agora sim, já tenho as minhas pressões parciais no equilíbrio. Agora eu posso calcular o meu Kp. A gente sabe que o Kp vai ser igual a pressão parcial dos produtos sobre a pressão parcial dos reagentes. Quem são nossos produtos? Vai ser a pressão parcial do CO2 vezes a pressão parcial do H2 dividido pela pressão parcial do CO vezes a pressão parcial da água. Substituo meus valores. Do CO2 vale 0,3, do H2 vale 0,3 também. Do CO no equilíbrio eu tenho 0,6 e aqui eu tenho 0,6 também. Sobra pra gente o que? Então 0,3 vezes 0,3 dividido por 0,6 vezes 0,6. Posso cortar de cima para baixo, fica 1 e 2. Mesma coisa que eu posso fazer do outro lado, né? Fica 1 e 2. Então 1 vezes 1 dividido por 2 vezes 2 dá 1/4. Então a alternativa correta, alternativa A. Então com isso a gente corrige o nosso ponto 7 de tabelinha. A gente percebe pelos exercícios que são exercícios recentes. Então aparece bastante no vestibular. E vamos ficar atento nisso aqui. Beleza? Valeu, muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.